O tema da mensagem hoje é nossos relacionamentos uns com os outros, é a mensagem número 4. E tem o propósito de continuar a chamar a sua atenção para a necessidade de orarmos em concordância, pelos motivos do boletim de oração, porque são importantes. Nós queremos continuar a tratar do tema nossos relacionamentos uns com os outros. E no pedido número 7, quando oramos por nós e nossas famílias, na letra D, nós queremos destacar um único item, nosso relacionamento, para que nossos relacionamentos uns com os outros sejam bons. Como os nossos relacionamentos uns com os outros podem ser bons? Não podemos ignorar o fato de que desde que o pecado entrou no mundo, nós temos um inimigo comum, que é o diabo. Gênesis 3, 14 e 15, então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu não vou me deter muito aqui, mas quero apenas explicar rapidamente o verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre o diabo e a mulher, que representa aqui a humanidade. Entre a sua descendência, a descendência do diabo. Quem são a descendência do diabo? São aqueles que a Bíblia chama de filhos do diabo. São aqueles que não conhecem a Deus, não temem a Deus e são descritos por Jesus em João capítulo 8, versículo 44, e são também descritos na primeira epístola de João, no capítulo 3, onde ele fala dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, o Senhor diz que por inimizade entre o diabo e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente dela é Jesus, e o inimigo, quando persegue qualquer um de nós por causa da nossa fé, está perseguindo o próprio Senhor Jesus. E este lhe ferirá a cabeça. Jesus haveria de ferir a cabeça da serpente ao morrer por nós na cruz do Calvário. Está em Colossenses 2, se não me engano, 15, por ali. Não com esses termos, mas mostrando a vitória que nós temos sobre o maligno ali, na cruz do Calvário. E você lhe ferirá o calcanhar, para que Jesus pudesse pisar na cabeça da serpente. Ele sofreu as consequências do pecado em nosso lugar. Por isso, a serpente, que simboliza o diabo, haveria de ferir Jesus no calcanhar. Apocalipse capítulo 12, eu não vou ler todos os versos, mas vou separar alguns que estão em vermelho. E não pretendo dissecar esse texto, porque isso daria uma, duas, muitas mensagens, e até porque não é um texto fácil de estabelecer ensino, mas vamos tentar do que é possível. João viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? De acordo com o sonho que José teve,
E está registrado em Gênesis 37, 9, 10, diz assim: José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Então, quem é o sol? O sol era Israel, a lua era a esposa de Israel, e então a mãe de José, e as 11 estrelas eram os 11 irmãos de José. E no sonho, tanto o pai, a mãe, como os irmãos de José se inclinariam diante dele. E aqui o sonho dizia assim: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas. Então compare isso com Apocalipse, onde viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa coroa de 12 estrelas seria o povo de Israel, como um povo de Deus, né? E aqui nós temos, então, uma figura do Israel de Deus. O verso 10 diz que quando José contou este sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Mas era isso mesmo que o sonho queria dizer, e foi isso que aconteceu. No verso 2 de Apocalipse, capítulo 12, diz: a mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Muitos veem aqui a figura de Israel dando a luz ao Messias prometido. Mas, não vou dizer que é a melhor maneira, mas eu vejo na mulher a figura de Maria, que é descendente de Israel, grávida, que gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Verso 3, viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão grande vermelho. Eu só vou ler até aqui, o resto não quero trazer mais minhoca na cabeça de vocês por enquanto. No livro de Apocalipse você vai encontrar explicação para o que vem depois do verso 3. No verso 4, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Nós entendemos, até à luz do texto que vamos ler ainda, que se trata dos que se rebelaram contra Deus nos céus, os anjos, e 1/3 deles escolheu seguir o diabo, e ele, com a sua cauda, é o dragão aqui, né? Ele derrubou por terra esses anjos. E ele se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Vocês se lembram que Herodes procurou de todo jeito matar Jesus assim que ele nasceu, e por isso eles voltaram, saíram do lugar onde estavam e foram para o Egito. De lá depois voltaram para outro lugar para que Herodes não pudesse fazê-lo. Mas ele conseguiu eliminar todas as crianças até 2 anos de idade que moravam em Belém, pensando com isso ter eliminado o que ele pensou seria o futuro rei de Israel, que destronaria ele da posição em que ele estava. O verso 5 diz: ela deu à luz um filho homem, agora veja, que há de governar todas as nações com cetro de ferro.
e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, onde ele está agora, né? Que é Jesus. Vou para o verso 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Aqui fala da queda de Satanás, do diabo, que tem outros nomes. Por isso que o verso 9 diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Versículo 10. Então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado à terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. E a mulher agora se torna uma figura da igreja, porque nós somos o Israel de Deus. E no verso 17 diz assim: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela. Ou seja, quem são os descendentes dessa mulher? O texto diz: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, isso se encaixa perfeitamente na igreja e a perseguição que é movida contra ela desde os tempos antigos. Por isso, não podemos ignorar que os nossos conflitos não são contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal que agem nas pessoas, colocando-as umas contra as outras. Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, trata-se de uma guerra que acontece nessa região, que vai daqui até onde eu não sei, mas é algo que nós não vemos, é o lugar de atuação do maligno, por isso que ele não é mostrado, a não ser quando alguém é possuído por ele, de alguma forma. Não podemos ignorar, portanto, que o inimigo age por meio da carne, do ser humano, ou seja, sua natureza pecaminosa, perversa e má. E uma das maldições atribuídas ao diabo na figura da serpente foi a de que ele comeria pó todos os dias da sua vida. E Gênesis 3,14 diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias de sua vida. E Gênesis 2,7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então o inimigo se vale depois da queda, desde a queda, da carne. Quando falo carne, não é o corpo físico, mas é a natureza humana, perversa e má,
que a Bíblia chama no Novo Testamento de carne, para fazer a distinção entre carne e espírito, aquilo que é do homem e aquilo que é de Deus, né? Jesus também disse, em verdade, João 10, 1 e 2, em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, qual é a porta? A porta das ovelhas é o nascimento normal, por isso que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então, em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. É uma referência ao diabo. E quem é? Como é que ele entra? Ele entra se valendo daqueles que dão espaço para ele, e ele vem e adquire o poder sobre essa pessoa ou essas pessoas que dão espaço para eles através do pecado, para ele através do pecado. No verso 2 de João 10, 2, Jesus disse, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Foi por onde ele entrou, através do nascimento físico, quando veio aqui como homem. Mas em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não invade a vida de ninguém sem que eu e você deixemos que ele entre pela porta. E isso implica em você abrir espaço para ele agir na sua vida. É assim que nós recebemos Jesus pela graça por meio da fé nele, não é? E o recebemos em nossos corações. O diabo se vale da carne do ser humano, a natureza caída do homem, então, para agir. Jesus deixou isso claro também em João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É o contraste que nós vemos aqui entre o diabo e Jesus. Dois propósitos bem diferentes um do outro. Por isso mesmo o inimigo age quando encontra uma brecha em nós, através da nossa carne, levando-nos a pecar e levando-nos a degladiarmos-nos, a lutarmos contra as pessoas, porque atribuímos a elas as provocações e a sua maneira, a maneira como as pessoas reagem muitas vezes contra nós de maneira incompreensível e sem razão. É quando o inimigo se levanta valendo-se da carne de alguém para usar essa pessoa contra você. E qualquer um pode ser usado, não é preciso ser diferente de qualquer pessoa, não, porque Pedro foi usado e Jesus disse, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Então, quem soprou a ideia para que Pedro repreendesse Jesus, para que ele não fosse à cruz, pedindo, tenha compaixão de ti mesmo e isso nunca te acontecerá. Mas o plano de Deus era que acontecesse. Então, ele não podia entender. Por isso, para vencermos essa guerra, nós precisamos usar as armas de Deus.
Primeiro, precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No Senhor, não é através de expedientes humanos, e é na força do poder de Deus. Não é o que nós fazemos, é o que nós confessamos. É quando confessamos, quando o apóstolo Paulo faz isso, ele confessa que Deus falou com ele que a graça dele era bastante, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu admito a minha fraqueza, a minha incapacidade, e peço que Deus atue com o seu poder, então Ele faz. Ele faz porque eu reconheci que não posso. Ele faz porque eu senti que cheguei no meu limite de suportabilidade e que eu não sei agir como Ele quer que eu aja. Amando, perdoando a quem se levanta contra você, sabendo que não é a pessoa, mas é o maligno atuando nessa pessoa. Então é por isso que Jesus disse ali, quando estava prestes a ir para a cruz, em Mateus capítulo 26, verso 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito daquele que é regenerado, que tem por habitação o Espírito de Deus, tem como habitação o Espírito de Deus, ele está sempre pronto. Mas a carne não. A carne nunca quer fazer a vontade de Deus, ela é sempre contrária à vontade de Deus. É por isso que quando você se dispõe a orar, você vai ficar cansado, você vai ficar muitas vezes entediado. Quando você vai ler a Bíblia, às vezes você tem sono. É por isso que 1000 coisas vêm à sua mente para desviar a sua atenção para outras coisas. E uma das experiências que eu tenho constantemente são pensamentos que vêm, que eu não estou pensando naquilo, mas vêm pensamentos. E muitas vezes para desviar a atenção para outras coisas, que não são importantes, e que o inimigo usa para me distrair, para tirar a atenção do que eu quero focar na oração. Então nós devemos ter muito cuidado para detectarmos essas coisas e não cedermos àquilo que a carne deseja. A carne gosta de sombra e água fresca. Não que nós não precisemos dessas coisas, mas eu quero dizer que a carne gosta de moleza. E as coisas espirituais são impossíveis para a carne. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele diz, porque a lei, a palavra de Deus é carnal, espiritual, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, a natureza humana não tem jeito para ela, não vai ter recuperação. É por isso que eu digo, olha, você não se iluda, não vai haver melhora na sua carne, não vai haver melhora na sua maneira de agir, a carne vai ser sempre a mesma. Ela vai ser sempre a sua inimiga. Você tem como seus inimigos o mundo, o sistema deste mundo. Você tem como seu inimigo o próprio inimigo. E você tem a sua própria carne. Por isso que Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele se referia a um suplício romano, que a pessoa que cometia um homicídio,
tinha o corpo da pessoa que ele matou, atado ao seu, e enquanto aquele corpo se decompunha, ele logo ia ser atingido e ia morrer por causa de infecções e outras coisas. Era assim que era feito no Império Romano em algumas situações. E ele usou essa figura: quem me livrará do corpo dessa morte? É como algo que está atado a mim, eu não consigo me desvencilhar. Mas ele explica que a vitória veio porque ele fala de leis que atuavam no seu corpo, e depois ele fala, mas a lei do Espírito te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o Espírito de Deus veio, quando nós cremos em Jesus, para nos libertar do pecado e da consequência do pecado. Então, primeiro precisamos ser fortalecidos no Senhor. Ninguém se iluda, isso não acontece sem disciplina espiritual. O que é disciplina espiritual? Oração, jejum muitas vezes e palavra. Vida com Deus, vida em comunhão uns com os outros. Isso não é dispensável, por isso que Jesus instituiu a igreja. A igreja é o lugar onde você é fortalecido também, mas isso não significa que você possa abrir mão do seu tempo com Deus para orar, para ler a Bíblia, para se fortalecer espiritualmente. O seu espírito é alimentado e fortalecido através da oração e da palavra. No Senhor e na força do seu poder. Por isso Jesus disse, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Segundo, precisamos vestirmos-nos com toda a armadura de Deus para resistirmos às ciladas do diabo. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ninguém sabe o que o inimigo vai armar. Ele está sempre armando, sempre colocando uma isca, sempre colocando uma situação para tirar você do sério e para levar você a não se relacionar como deve com as pessoas mais próximas, principalmente. Terceiro, nós precisamos do poder de Deus e da armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra o ser humano, mas contra as forças espirituais do mal. É o texto que citamos inicialmente, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, temos que entender isso. Entender que nós não estamos lutando contra o ser humano, estamos lutando contra forças espirituais do mal. E para vencê-las só através da oração. E a palavra, para que nós vamos ver onde entra a palavra aí também. Em quarto lugar, nós precisamos de toda a armadura de Deus para resistirmos no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6,13, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Porque é uma luta, o apóstolo Paulo usou a figura de um traje que normalmente era usado para os combates, para as guerras e os conflitos físicos em situações de guerra, né? Então era como um soldado romano se vestia, mas ele usa isso como figura. Então não é esse tipo de armadura, nossa armadura é uma armadura de Deus, não é aquela que o homem fabrica, é aquela que Deus nos oferece e nos mostra qual é essa armadura. Por isso peguem
toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. A armadura de Deus é descrita em detalhes nos versos 14 a 18. O primeiro item dessa armadura é o cinto da verdade. Uma armadura de um soldado romano, sem o cinto, ela ficaria frouxa, toda solta. O cinto é que junta as peças e permite que elas fiquem firmes, para que você possa ter agilidade para andar e guerrear. Primeiro item é o cinto da verdade. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. O que é a verdade? A verdade é Jesus. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade. Em contraposição com a mentira, que é uma característica do diabo. Jesus é a verdade. Ele fala a verdade. Ele diz a verdade. Ele diz que tudo vai passar menos as suas palavras. Mas verdade também na oração de Jesus, ele deixou claro que é a sua palavra. Ele orou pelos seus discípulos, logo por nós também, pedindo, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade nós a encontramos na palavra. E à medida que nós vamos lendo, nós vamos descobrindo o que é verdadeiro, para que nós possamos, então, vencer as mentiras do diabo. O diabo mente o tempo todo, dizendo que não vai dar certo, dizendo que as coisas que são de Deus, tem muita coisa que não é de Deus mesmo, mas se Deus lhe deu uma direção, vá firme nessa direção, se ela tem base na palavra de Deus, e a palavra é que norteia se você deve ou não fazer uma coisa que você está intentando fazer. Então, a palavra se opõe à mentira do diabo. Ele vai sugerir 1000 caminhos que não são difíceis, são fáceis, são rápidos para você se safar de uma situação. E ele coloca o prato na sua frente, mas não obriga você a comer, porque ele não tem esse poder. Mas o prato ele coloca. E ele coloca isso através de pensamentos, de coisas que levam você a pensar, a ver, a imaginar. João 5,20, o apóstolo João termina a primeira epístola praticamente com esse verso. É o de número 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo, e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o tempo todo, na primeira epístola de João, ele enfatiza a diferença entre o que é falso e o que é verdadeiro, entre o que é do maligno e o que é de Deus. E ele vai fazendo essa analogia e comparação o tempo todo. Segundo item, a couraça da justiça. Efésios 6,14b. Portanto, o texto diz, vestindo a couraça da justiça. Jesus é a nossa justiça, por isso oramos no seu nome. Em 2 Coríntios 5,21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele
isto é, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. O que significa isso? Jesus sofreu a punição dos nossos pecados para que através da sua morte redentiva, Deus pudesse punir o pecado de cada um de nós no próprio Senhor Jesus. Então, Jesus é a nossa justiça. É isso que significa ser justificado. Não significa que você é justo, mas que você foi justificado diante de Deus por causa do que Cristo fez na cruz por você, tendo em vista que você creu nele e o recebeu como seu Redentor, como seu Salvador. Filipenses 3, 8, 9 é um dos textos que me impactaram sempre. O apóstolo Paulo, depois de descrever como ele era na carne, e ele se dizia irrepreensível quanto ao cumprimento da lei, porque ele cumpria a letra. Mas ele diz, na verdade, considero tudo como perda, verso 8, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Se alguém quer ser justificado diante de Deus, tem que abrir mão de todo o mérito pessoal, toda a justiça própria, para receber gratuitamente a justiça que Deus atribui a mim e a você através da obra redentora de Jesus. Ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. É a justiça que Deus atribui a mim e a você quando nós cremos em Jesus. Então essa é a justiça. Jamais serei justo, jamais serei aceito por Deus com base nas minhas obras, mas com base na obra redentora de Jesus na cruz. Eu sou aceito por causa dele. Eu sou redimido por causa dele. Eu sou justo nele, não em mim mesmo. Terceiro item são os calçados com o Evangelho da Paz. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho que Jesus veio trazer é um Evangelho libertador, liberta-nos do pecado e nos dá a paz de quem foi perdoado. Paz com Deus e paz uns com os outros. É por isso que a cruz tem uma haste vertical e outra horizontal. Nós somos reconciliados com Deus e somos reconciliados uns com os outros através do que Jesus fez por nós na cruz. Efésios 2,17 diz assim, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Quem é que estava longe? Quem são os que estavam longe? Os gentios. Quem é que estavam perto? Os judeus que conheciam tudo que precisavam conhecer para crer e receber Jesus, embora não tenham feito isso na sua grande maioria. Então, quando nós anunciamos Jesus, nós anunciamos a paz. Paz com Deus, paz uns com os outros. Este é o Evangelho de Jesus, que traz paz. Paz na minha relação com Deus, na minha relação com o próximo, e paz também comigo mesmo.
Quarto item dessa armadura é o escudo da fé, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar, normalmente é com a mão esquerda, né? Todos os dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados? São setas incendiárias que eram usados para atingir o inimigo mortalmente, através de uma seta incendiária, ou para incendiar com aquelas setas o lugar onde a pessoa estava, ou tudo que envolvia aquela guerra. São setas incendiárias. São aquelas pitadas não é bem, são as flechas que são enviadas para nos ferir, para nos machucar, para nos levar a pensar o que não devemos. São ideias e conceitos contrários à palavra de Deus. Então, eu devo ter o escudo da fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, como é que eu adquiro fé? Se eu ouvir a palavra de Cristo. Então, é preciso que nós entendamos a importância de nos atermos à palavra, para que a nossa fé seja fortalecida e nós possamos vencer a mentira que vem do diabo. O quinto item é o capacete da salvação. Usem também o capacete da salvação. O capacete protegia a cabeça, naturalmente, da espada. A cabeça é um ponto vulnerável, então a pessoa com a armadura não sofria dano ou diminuiria esse dano se ela usasse um capacete. E o capacete da salvação. Como essa figura se aplica a nós? O nosso campo de batalha é a mente. E é ali que se dá a batalha. E nesse campo de batalha, o inimigo semeia a dúvida. Quando você fala, ele diz: você está perdido. Você não é salvo, não. Nós temos que ter convicção. Eu sei que muitas denominações pregam que é possível perder a salvação, e eu creio que não é possível, desde que você a tenha. Agora, durante a caminhada, você é provado. E há um texto no Evangelho, eu não sei exatamente, eu me sabia, mas agora me fugiu. Jesus diz assim, que gente, fugiu tudo. Mas Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós teríamos que entrar em muitos detalhes, mas a salvação é um ato. Quando eu sou salvo no meu espírito, a salvação é um processo, e finalmente será a salvação do corpo, não no sentido de que esse corpo tem jeito para ele tem que morrer, mas eu vou receber um corpo novo. Então é quando Jesus voltar, então ali é o terceiro ato da salvação. Mas eu sou salvo no momento que eu creio em Jesus. Então, o capacete da salvação é eu ter convicção, certeza de que sou salvo. Sou tentado. Tentado, você é tentado o tempo todo. Vocês não imaginam como eu sou tentado em
todas as áreas possíveis e imagináveis. Como eu sou tentado? Vem 1000 pensamentos e eu vou tirando eles do caminho, porque eles não têm base na palavra de Deus, mas que ele tenta, ele tenta. Agora, o que eu não posso é abrigar esse pensamento e desenvolver esse pensamento, porque isso fatalmente me levará à prática do pecado. Então, eu tenho que rejeitar esse pensamento, eu tenho que passar ele no crivo da palavra de Deus e tenho que rejeitar. Vamos ver o que o apóstolo João disse na 1 de João, capítulo 5, versos 9 a 13. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus que ele dá a respeito de seu filho, do seu filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. É o testemunho do Espírito de Deus no coração do homem, no espírito do homem. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Não é para você pensar, imaginar, quem sabe um dia. Não, você tem. Isso foi escrito para eu e você sabermos que temos. E lá em João, capítulo 10, versículo 27, deixa eu ver se é isso. Ih, estou no livro errado. Ih, não sei o que está acontecendo. Eu estou clicando aqui no lugar. Vamos ver se agora vai. Está mandando para Lucas. Mas Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as pode arrebatar da minha mão, porque tudo que o Pai tem, não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente. Ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai, porque o Pai é maior do que tudo. Então, Jesus está dizendo que ninguém vai poder tirar você, se você está em Jesus, se você é ovelha dele, é ovelha e é para sempre. A questão é se você realmente é ovelha. Se você é ovelha, você tem o testemunho na palavra e tem o testemunho dentro do seu coração. Não aceite aquilo que o inimigo coloca na sua mente para desestabilizar você. Então, esse é o capacete da salvação. O sexto item é a espada do Espírito. Usem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 17, a primeira e a última parte. A espada do Espírito é a palavra de Deus, diz o texto. É arma de ataque. É arma para destruir, repito outra vez, a mentira. Jesus usou a palavra de Deus 3 vezes quando foi tentado pelo diabo. E da última ele mandou que ele fosse andar. Filipenses 4:8
Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, nós temos que ter isso em mente, temos que analisar. É verdadeiro? É puro? É amável? É de boa fama? Tem alguma virtude? Tem algum louvor? Se não, pode rejeitar. Deus não traz nenhum pensamento diferente disso. Deus não acusa. O nosso espírito nos acusa quando nós erramos. Isso é o testemunho da voz da nossa consciência que Deus nos deu. Então, ela mostra que você está pecando, ou que você fez não foi legal. Você sai, vai e pede perdão para outra pessoa, porque você fez uma coisa que não era legal. Se você tomou uma decisão errada, vai lá e conserta. Se dá para consertar, que às vezes não dá. Mas no que diz respeito à sua relação com o outro, você tem que consertar. Dizer que foi errado. E não é o que você queria, mas você fez. O 7º item é a oração no Espírito e todo tipo de oração e súplica. Orem todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica. Oração no Espírito é oração em línguas. Agora, ele diz, em todo o tempo no Espírito é uma coisa que você pode fazer o tempo todo. E também com todo tipo de oração e súplica. Filipenses 4,6 diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então aqui fala, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica. Oração você pode fazer, você falar com Deus, a súplica é você pedir uma intercessão. E suas orações devem ser acompanhadas de ações de graças também. Timóteo 2,1, 1 Timóteo 2,1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Então, são vários tipos de oração que devemos usar no momento próprio. É uma arma, é uma arma mesmo, que nós devemos usar contra toda obra má. 8º item, vigilância com perseverança. E para isso, vigiem com toda a perseverança. A Bíblia recomenda em vários lugares que nós devemos ser perseverantes na oração. É fácil? Não, não é. Para você perseverar na oração, você precisa pedir que Deus lhe ajude a perseverar em oração. Porque você tem todos os estímulos para que você não ore, para que você não busque a presença de Deus. E é importante que nós entendamos que nós vivemos pela fé e não pelo que sentimos. Se você for depender dos seus sentimentos, você nunca vai orar. Se você depender dos seus sentimentos, você nunca vai ler a Bíblia. Então, não dependa dos seus sentimentos, mas daquilo que você sabe e deve fazer. Tome a iniciativa, vá em frente.
Muitas vezes eu estou orando por algo, chego no final, não lembro mais do que eu orei, porque meu pensamento foi longe. Eu volto lá no início outra vez. É por isso que eu gosto de ter tudo registrado, porque eu sei por que eu estou orando. Senão eu perdi o fio da meada, aí já viajo na maionese, vai para lá, vai para cá, você se perde. Eu tenho uma tendência de ser muito vulnerável na área de devaneios, de dispersão. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu sei que isso é um traço de autismo, embora eu não tenha em alto grau, mas eu reconheço que tem. Eu muitas vezes me desligo completamente do que está acontecendo e vivo uma situação e não vejo ninguém, não consigo, não é que eu não consigo, eu me distraio e fico naquele meu mundinho ali. Então eu tenho que lutar contra isso o tempo todo. E eu tenho que acordar muitas vezes para o que está acontecendo, para que eu continue a orar, porque não é fácil perseverar na oração. Vigilância com perseverança. Vigiem, e para isso vigiem com toda a perseverança. É preciso insistir. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Lucas capítulo 18, versículo 1 a 10, se não me engano. Você pode ver lá, porque eu não vou falar sobre ele não. E o 9º item, é o último que queremos destacar, é a oração intercessória uns pelos outros, porque o texto frisa isso no final. Com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós devemos orar uns pelos outros. Eu oro por mim, mas oro por um monte de gente. Oro pela igreja, oro por pessoas, oro por N coisas que Deus me traz à mente e que eu vou anotando também. E então nós temos que ter o hábito de não ficar orando só por nós, para o nosso umbigo, mas nós devemos orar uns pelos outros. Devemos orar por nós, sim. Primeiramente por nós, reconhecendo a nossa necessidade dele, mas devemos orar também uns pelos outros. E é preciso que nós entendamos isso. Conclusão. Primeiro, precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso é feito, sobretudo, através da oração. Nós cantamos de vez em quando, tem muito tempo que não cantamos. Eu só me lembro do trechinho que diz, sou fortalecido, como é que é? Em tua presença sou fortalecido. E como é que você é fortalecido? Em comunhão com Deus. Comunhão com Deus, a sua palavra, a oração. Segundo, precisamos revestir-nos com toda a armadura de Deus para resistirmos às ciladas do diabo. Então, não é você, é Ele, a armadura é dele, são os princípios dele, são os valores de Deus, são o ensino de Deus, é nisso que eu tenho que me guardar e me ancorar. Assim que esse é o traje que eu devo usar. Para terminar, vale destacar 2 pontos muito importantes nessa guerra espiritual. A oração e a palavra são armas que Deus deixou para nós, para termos bons relacionamentos uns com os outros. Sem essas armas, fica difícil vencer a guerra
que é travada para que lutemos uns contra os outros. Ponhamos a culpa nos outros, atribuamos aos outros o fato de reagirmos de uma maneira que não é própria. Então, isso é lá desde o Éden. Quando o homem foi confrontado, ele atribuiu a culpa à mulher. A mulher, quando confrontada, diz que foi o diabo. Mas eles não deixaram de sofrer as consequências. Então, nós temos que entender que a nossa luta não é contra o ser humano. E, de acordo com a palavra de Deus, nós vencemos o mal com o bem. Não use a arma da carne. A arma da carne é aquela, bateu, levou. Do jeito que fizeram comigo, eu vou fazer também. Mas a arma de Deus, a maneira como eu e você devemos reagir é bem diferente, bem oposta a que a carne deseja fazer. Se não me engano, é Romanos 13. Não sei porque, vira e mexe, está... Vamos ver se agora vai. Eu não sei o que está acontecendo, está me mandando para Lucas o tempo todo. Mas, então, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de beber. Tem sede, dá-lhe de beber. Se tem fome, dá-lhe de comer. E é assim que eu e você devemos agir com o ser humano. E reconhecer a ação do inimigo e orar, ler a Bíblia, buscar a presença de Deus.